Bom, gente, então eu faço a todos muito bem-vindos à noite de hoje, onde a gente vai conversar um pouco sobre saúde com soluções naturais, cuidando do nosso corpo e da nossa mente, né, que é tão importante. Eu sou a Débora, eu sou fisioterapeuta, educadora física, sou docente numa faculdade de enfermagem e de psicologia, casada, artesã, empreendedora e consultora do Terra. Então, eu sou a mulher de hoje em dia, que é essa mulher polivalente, mas que ama cuidar de si e cuidar dos outros. E eu vim compartilhar um pouco desse cuidado que eu tenho tido através de recursos naturais e simples, né, fáceis de serem usados e que eu tenho adotado no meu dia a dia e tem me feito muito bem. Então, antes eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão de como a gente vem cuidando da nossa saúde atualmente, né? Então, quais são as opções que nós temos? Nós temos uma opção moderna de mercado, que é a mais usada ainda pela maioria das pessoas, aonde a gente usa substâncias sintéticas, né, para atenuar algum sintoma. E aqui a gente sempre está tratando sintomas e dificilmente tratando a causa do problema. Com isso, a gente acaba se tornando um pouco refém, né, dessas substâncias, porque os sintomas eles não vão embora. Eles são atenuados com essa medicação, com essas substâncias sintéticas, mas quando a gente para de tomar, eles retornam. E aqui tem um risco grande, né, gente, que infelizmente é uma cultura, né, que é quando nós temos alguns sintomas, nós vamos até a farmácia e nos automedicamos. E isso é um risco para a saúde, em função dos efeitos colaterais que muitos deles apresentam. Então, hoje a gente vai conversar um pouco de uma outra opção que nós temos, que é a abordagem natural, onde a gente consegue tratar, além dos sintomas, a raiz do problema. A gente consegue entender essa raiz do problema e dar suporte a ela, tendo, então, resultados mais efetivos, mais duradouros e cuidando de uma forma mais ampla da nossa saúde. Nessa abordagem natural, a gente utiliza extratos de plantas. Então, são extratos que a natureza nos oferece e são extratos perfeitos, né? Porque são dádivas de Deus, digamos assim, dádivas da terra. Então, eu venho aqui mostrar para vocês os óleos essenciais da doTERRA. doTERRA significa dádiva da terra, presente da terra. É o presente que Deus nos deu, né, para nos cuidar e para dar suporte à nossa vida, porque tudo depende dessa mãe natureza que nós temos aí à nossa disposição. Primeiro, gente, eu quero conversar um pouquinho sobre o que são os óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais são compostos naturais voláteis, extremamente concentrados, são complexos, eles são complexos quimicamente, e com isso, eles nos oferecem habilidades versáteis no cuidado da nossa saúde. O que eu quero dizer com isso? E cada óleo, ele consegue atender necessidades diferentes. Então, por exemplo, o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, além de trabalhar a questão emocional, nos acalmando, aliviando um pouco as tensões, ele também ajuda a aliviar tensões musculares, ele é um ótimo cicatrizante, ele ajuda a cuidar da pele. Então, cada óleo essencial, ele vai ter várias potencialidades, vários efeitos terapêuticos que nós vamos poder usar no nosso dia a dia. Esses óleos essenciais, gente, da onde que eles são extraídos? Eles são extraídos, então, de diversas partes da planta, e a planta produz esses óleos essenciais através do sistema imunológico dela. Isso significa que depende da região onde essa planta está, conforme o clima, as diversidades que ela encontra em questão de insetos, de agentes que poderiam prejudicar o seu crescimento, ela vai, então, produzir essa defesa dela, que é o sistema imunológico, produzindo os óleos essenciais. E nós conseguimos extrair esses óleos essenciais dessas plantas e usar desses benefícios que ele teria nas plantas para a gente. A importância aqui, gente, por que eu estou explicando dessa questão
do clima, do solo, das condições ambientais estarem interferindo na planta. É porque é importante que ele seja extraído, que o óleo essencial seja extraído de plantas na sua origem, ou seja, plantas que estão no seu país de origem. Por quê? Porque lá é que ela vai ter essas condições climáticas e ambientais, produzindo, então, esse óleo essencial específico, com características específicas e efeitos terapêuticos específicos. A doTERRA faz isso. Ela sempre vai fazer a extração do óleo essencial no país de origem da planta. A concentração, para vocês terem uma ideia, o óleo de hortelã-pimenta, que é o que eu trago aqui como exemplo, uma gota de óleo representa 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então, é extremamente concentrado, e por isso ele tem um efeito muito rápido e muito potente no nosso corpo. Outra qualidade que deve ser sempre exaltada nos óleos essenciais é em relação à pureza. É importante que o óleo essencial seja livre de agentes de enchimento e de contaminantes. Então, não é qualquer óleo essencial que vai nos trazer todos os benefícios que se espera desse óleo. Os óleos essenciais, eles precisam ser puros e ter qualidade. E a doTERRA, ela tem o CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido, aonde ela faz mais de 50 testes sobre cada óleo que ela coleta, que ela faz a extração, e esse óleo só é liberado depois que ele passa por todos esses testes, que ele é aprovado por todos esses testes. Graças a esse rigor de qualidade, a doTERRA é a única empresa aqui no Brasil que tem a liberação, então, tem a autorização para a ingestão de alguns óleos essenciais. Não são todos que nós ingerimos, porque não são todos que são próprios mesmo para ingerir, mas muitos, tem uma lista extensa, que são próprios para ingestão e também podem contribuir com a nossa saúde através dessa via de administração. Então, gente, os óleos essenciais são substâncias naturais, eficientes, e tem mais uma coisa bacana, eles são seguros. Eles não encontram resistência celular. As nossas células conseguem aproveitar o máximo deles e, ao mesmo tempo, eles praticamente não produzem efeitos colaterais. Então, eles se tornam uma alternativa melhor para a gente estar dando apoio e suporte para a nossa saúde. E como que eu uso os óleos essenciais? Eu tenho 3 formas de uso. Eu tenho o uso aromático. No uso aromático, eu posso usar um difusor ultrassônico, que é aquele difusor que não aquece o óleo, ele dissipa o óleo através da água pela agitação das moléculas. Ou eu simplesmente posso botar uma gotinha na mão, esfregar a mão e inalar na palma da mão. Eu posso usar um colar difusor como esse que eu estou usando, ele abre e ele tem aqui, ó, um pedacinho de tecido que eu pingo a gotinha e aí então eu fico recebendo aqui o meu óleo essencial durante o dia enquanto eu estou usando esse colarzinho. Uma outra forma é o uso tópico. O uso tópico seria aplicar o óleo ou na região de interesse, por exemplo, quando eu vou usar um óleo para uma tensão muscular, eu posso aplicar diretamente na região tensionada, ou então eu posso aplicar o óleo na sola dos pés, posso estar aplicando em regiões quentes, como atrás da orelha, nos pulsos, nos cotovelos, são áreas de pulsação, né, onde o óleo vai volatilizar e eu vou ter o benefício mais rápido. Eu posso também estar aplicando ele no peito, posso aplicar nas têmporas. Então, o uso tópico vai de acordo com a necessidade, né, do momento e o óleo que eu estou utilizando. E a terceira via de administração que a doTERRA tem autorização é por ingestão. E a ingestão, gente, é muito simples. É simplesmente pingar as gotinhas ou em água, ou colocar dentro de uma cápsula vazia, ou então utilizar na finalização de receitas ou de temperos, ou colocar numa colherinha de mel ou num pouco em alguma fruta e ingerir. E fica delicioso. Eu posso dizer que os cítricos, em especial na água, ele torna a água uma água saborizada, aromatizada,
e que até nos facilita, né, na ingestão de água, que é tão importante no nosso dia a dia. Em relação ao tempo dos óleos essenciais no nosso corpo, gente, em 22 segundos, as moléculas dos óleos essenciais, elas já atingem o nosso cérebro. Elas chegam primeiro no nosso sistema límbico, que é uma região do nosso encéfalo, e depois ela é distribuída para todo o córtex cerebral. Em 2 minutos, essas moléculas já estão na corrente sanguínea, e dessa forma ela é espalhada para todas as células do nosso corpo. Então, em 20 minutos, as moléculas já atingiram todas as moléculas do corpo, levando benefícios para todas as nossas células. Bom, e os óleos essenciais? Eles podem nos ajudar em quê? Eu trouxe alguns exemplos só, tá, gente? Mas aqui na pandemia, nessa época de pandemia, a gente tem visto algumas situações recorrentes e tem outras que são da vida, né? Então, a aromaterapia, ela pode nos dar suporte em caso de ansiedade, de depressão, autismo, déficit de atenção, compulsão alimentar, memória e concentração, insônia, na motivação que às vezes a gente tanto precisa, né? Nos dá suporte nos problemas de pele, nos problemas de queda de cabelo, tratamento de celulite, varizes e hemorroidas, desintoxicação hepática, desintoxicação linfática, ajuda a controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos, assim como os níveis da glicose no sangue, nos ajuda em processos alérgicos, no nosso sistema gástrico, problemas de tireoide, labirintite, dores musculares, dores de cabeça, cólica, TPM e problemas respiratórios. Ainda nos suporta em outros, mas eu coloquei aqui exemplos que a gente tem, em geral, né, perto da gente ou com a gente mesmo. E, gente, aqui é um convite. Eu faço um convite para vocês de viver com autonomia, porque a aromaterapia nos permite isso. Ela nos permite ter autonomia no nosso cuidado. De que forma? A gente pensando em nós, né? Olhando para si, olhando para a sua saúde, procurando analisar os pontos que eu preciso melhorar, e aí, então, buscando o óleo que me dê suporte nesse sentido. Os óleos, gente, eles são separados por classes. Então, a gente tem óleos que são extraídos das folhas, da resina de algumas madeiras, da própria madeira, de ervas, cítricos, de várias especiarias e de flores. Cada classe dos óleos vão ter umas características em comum. Por exemplo, cítricos são óleos que revigoram e desintoxicam o corpo. Já as especiarias são óleos que confortam e protegem. E as flores são aqueles óleos que ajudam a harmonizar e a acalmar. Bom, Débora, está me apresentando aí, então, como os óleos funcionam, mas por onde eu começo? A gente começa, gente, pensando em 3 coisas que eu quero sentir menos. O que eu quero sentir menos? Eu quero me sentir menos ansiosa, quero me sentir menos cansada, eu quero sentir menos dor do estômago, eu quero me sentir menos constipada, quero sentir menos dor muscular. Enfim, o que eu quero sentir menos? E depois a gente elenca também 3 pontos que nós queremos mais, nos sentir mais. Eu quero me sentir mais motivada, mais disposta, mais animada, melhor humorada. Eu quero ter mais foco, mais concentração. Eu quero ter mais vontade. A gente aqui consegue, e aí, gente, é uma reflexão individual, né? Cada um de nós sabe o que quer melhorar, né? Então, a gente analisa aqui quais são os pontos que eu preciso diminuir ou eliminar, né? E aqueles pontos que eu quero exaltar, aquilo que eu quero fortalecer. E agora eu trago alguns exemplos aqui práticos para vocês. E quero dar algumas dicas também. Então, quando eu pensei, né, no que eu precisava, no que eu queria, uma das coisas que eu precisava, gente, porque quando eu iniciei o meu uso dos óleos essenciais, a gente estava aí no meio da pandemia,
com muitas novidades. E, como eu falei, eu sou professora, e nesse meio a gente passou por muitas mudanças, né? E essas mudanças nem sempre muito tranquilas, nem para os professores e nem para os alunos. Então, eu precisava recuperar o controle de mim. E eu iniciei com o Balance, gente. O Balance, ele trabalha o equilíbrio emocional. E ele é muito potente para ansiedade e agitação. Como é que eu gosto de usar o Balance, assim como eu gosto de usar o Frankincense? Eu gosto de colocar uma gota na minha mão, eu passo o dedo nessa gota e passo atrás das orelhas, depois eu esfrego e inalo. E na hora de inalar, gente, uma coisa que é legal é a gente também já aproveitar para fazer um exercício respiratório. Então, a gente inala, segura o ar por 5 segundos e solta. Eu brinco que é cheirar a flor e assoprar a vela, né? Então, a gente inspira pelo nariz, profundo, espera 5 segundos e depois assopra o ar. E repete de 3 a 5 vezes esse processo. Depois do balance, gente, quando eu já estava me sentindo um pouco mais equilibrada, né? Eu passei então para o gerânio, para o frankincense e para a bergamota, que eu utilizo até hoje. O gerânio é um óleo que é muito querido para mim. Eu digo que ele é um óleo gentil, porque ao mesmo tempo que ele acalma, ele liberta o coração, ele trabalha os medos. E quem de nós não está passando por situações de ansiedade e medo nessa época, né? Então, ele é um óleo que nos ajuda a enfrentar e a libertar esses medos. O frankincense, gente, é o rei dos óleos, ele é o óleo de olíbano, é o óleo que foi dado ao menino Jesus, né? Como presente, o óleo de olíbano e o mirra. O frankincense, gente, ele é aterrador, é aquele óleo que te traz para o presente, te ajuda a não procrastinar, te ajuda no foco, na calma, né? Então, ele, para mim, é um óleo fundamental no meu dia a dia. Eu gosto de usar ele de manhã, né? Porque aí eu já foco, já centro e vamos lá. Aí a gente passa o dia mais centrado. O bergamota, ele é cítrico. Por ser cítrico, ele já ajuda a fazer uma desintoxicação linfática, ele já ajuda o nosso sistema imunológico. Mas o bergamota, ele tem uma característica que é bem bacana, porque ele é antidepressivo. Ele melhora o humor, gente. Então, ele é um óleo também bastante importante, né, nessas épocas. E um outro óleo que ajuda a recuperar o controle, que eu inalei aqui antes de iniciar essa live, é o lavanda. Porque o lavanda, ele além de diminuir a ansiedade, além de acalmar, ele nos ajuda a nos comunicar, porque ele ajuda a organizar os pensamentos. Então, quando a gente se acalma, a gente consegue organizar melhor os pensamentos e, com isso, uma fluidez melhor na hora da gente se comunicar. É um óleo bem bacana sempre que a gente está em situações difíceis, e ele é um óleo muito utilizado também para relaxar durante a noite, para ajudar a dormir. Eu confesso para vocês que o lavanda eu uso mais durante o dia, porque como eu sou muito agitada, e deu para ver pelo número de coisas que eu faço, quem me conhece sabe que eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, o lavanda para mim não é o suficiente à noite. Isso poderá acontecer, porque quando eu deito eu ainda tenho uma frequência de pensamentos ainda muito elevada. Então, eu uso o Serenity para me apoiar no sono. E tem sido maravilhoso, ele me ajuda muito a dormir. O Serenity, assim como pode ser feito com lavanda, eu gosto de pingar uma gotinha de cada lado do travesseiro, né? Porque aí, conforme a gente vira para um lado para o outro, nós estamos inalando ali o óleo essencial e recebendo o cuidado, o tratamento dele. O Serenity é um mix de óleos, ele tem lavanda na composição, mas ele tem ainda outros, ele tem camomila romana também, que ajuda a dar uma acalmada maior. Então, para quem tem uma dificuldade um pouco maior para dormir, o Serenity é o mais indicado. Outra coisa importante, né, gente, em época de pandemia, e não só em época de pandemia, mas eu acredito que muitos de nós, assim como era o meu caso, né, sofrem com rinite, especialmente nessa época que a gente tem aí essas mudanças, essas trocas de temperatura. Então, uma outra necessidade minha era respirar melhor. E, gente, muita diferença. O Brief, ele é um mix de óleos que ele é muito bom para ser usado à noite, durante a noite no difusor ou então passando no peito. Ele vai ajudar a controlar os sintomas da rinite.
Para quem tem asma e sinusite, também ele é um suporte bem importante. Ele ajuda a dormir melhor, porque ele ajuda com que a gente respire melhor durante a noite. Então, também é utilizado para quem tem apneia do sono, por exemplo. E o Brief, ele pode ser usado também antes das atividades físicas. Outro óleo que ajuda muito a abrir as vias aéreas, e esse aqui, gente, é o meu querido. Eu uso ele todos os dias, porque é o peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta. O óleo de hortelã-pimenta, além de liberar as vias aéreas, ele aumenta a energia. Então, o que eu faço com peppermint? Todos os dias de manhã, uma gotinha na mão, molho o dedo e passo na região da boca do estômago. Depois de fazer isso, eu pego, molho de novo o dedo, passo um pouquinho atrás da orelha, esfrego e inalo. Depois que eu faço essa sinergia, esse ritual, digamos assim, né? Eu espreguiço, gente, não tem nada melhor. Espreguiço e aí eu tô pronta para o dia. É um dia mais animado quando se faz isso. E eu tenho esse ritual por rotina. O eucalipto, quem de nós não lembra de alguém da família usando eucalipto, mas por inalação a vapor, né? Eu cresci fazendo isso, com folhinhas de eucalipto num bol quente, né? E a gente inalando com a toalha na cabeça. A gente pode fazer isso, só que ao invés de usar as folhinhas, a gente coloca as gotinhas do eucalipto. Uma outra forma muito bacana e que eu uso bastante em casa, gente, é o eucalipto no difusor. O ar fica refrescado, parece que refresca o ar, ele limpa o ar. O eucalipto tem essa característica, esse poder, né, antisséptico. E ele é mucolítico, então ele também facilita as vias aéreas, facilita a diminuir a congestão nasal, digamos assim, né, a controlar essa situação. E o aroma dele, gente, é muito gostoso, é refrescante. Essa imagem eu coloquei aqui embaixo, porque esses óleos, a gente também pode estar passando eles em alguns pontos, né? Próximos às vias aéreas no nosso rosto, e isso vai estar nos ajudando, nos facilitando a respirar, especialmente em crises, né? Quando a gente tem alguma crise de rinite ou sinusite. Um outro ponto, gente, que é importante, acredito que para todos, é desintoxicar e fortalecer o corpo. Então, aqui entra muito forte os cítricos. Eu uso o lemon. O lemon, gente, é outro queridinho meu. Sempre que eu falo dele, às vezes eu até acabo me estendendo um pouco, mas eu vou tentar resumir. O lemon, gente, é o meu óleo querido, porque há mais de 10 anos eu sofria com refluxo. E o lemon, ele tratou o meu refluxo. Eu não sei o que é refluxo já há vários meses. Eu voltei a consumir alimentos que antes eu não consumia em função do refluxo. Então, o lemon, ele está diariamente também na minha rotina. Eu uso 2 gotas dele em um copo de água, de 1 a 2 vezes por dia, o lemon. Eu vou intercalando. Cada copo de água que eu consumo, eu coloco um cítrico. Gosto bastante de usar o tangerine também, porque o tangerine, além de desintoxicar o corpo, ele também eleva o humor, e ele é um óleo que está relacionado à criatividade. Como eu falei, eu também sou artesã e professora, e como professora e artesã, a gente precisa ser criativos. Então, eu gosto bastante de estar tomando eles quando eu vou dar aula, ou então antes de criar alguma peça, enfim. O Zengest, gente, é outro querido porque ele trabalha todo o sistema gástrico. E o Zengest, ele é bem interessante para o intestino. E o nosso intestino, a gente tem vários estudos que falam que o intestino, ele é o segundo órgão mais importante, né? E depois do sistema nervoso, o sistema gástrico, gastrointestinal, né? É o que comanda o corpo. Por quê? Porque através do sistema gastrointestinal a gente faz tanto a assimilação das substâncias que o corpo precisa, quanto a eliminação daquilo que o meu corpo não quer, daquilo que intoxica o meu corpo. Então, eu preciso ter uma boa absorção de nutrientes e uma boa eliminação de toxinas. Para isso, eu preciso que o meu intestino esteja funcionando bem. E o Zengest dá esse suporte, esse apoio ao intestino. Para finalizar aqui, gente, o On Guard.
o OnGuard, nessa época, é fundamental, porque ele melhora, ele potencializa o nosso sistema imunológico. Então, ele é aquele óleo, ele é um mix, na verdade, de óleos, que na sua composição tem diferentes óleos que vão fazer esse suporte ao sistema imunológico. O OnGuard, eu tomo ele, gosto muito, eu gosto do sabor dele, porque ele tem um sabor de cravo bem acentuado. Ele tem cravo, ele tem laranja, mas ele tem outros elementos na composição dele também, tem canela. Mas o cravo eu acho mais presente. Eu gosto bastante de colocar ele no meu café. Então, quando eu vou tomar café com leite, eu pingo uma gotinha do OnGuard e tomo. Além disso, gosto de botar ele na máscara antes de sair. Pingo uma gotinha na máscara, que vai também, eu vou estar recebendo todos os benefícios e vou estar fortalecendo o meu corpo. E outra questão, gente, que eu precisava trabalhar era a questão de alívio de dores musculares, porque a gente tem ficado muito tempo no computador e isso tensiona muito a região aqui da cintura escapular, né? O meu marido, ele dirige bastante e seguido ele tem dor ou nos joelhos ou nas costas. E aí o Deep Blue, gente, ele é fantástico para dor. O Deep Blue misturado com Copaíba, então, eles são muito bons mesmo, o efeito chega a ser surpreendente, assim. Então, o que eu fiz com o Deep Blue inicialmente? Eu fiz um rolãozinho, misturei ele aqui com óleo de coco. Aqui já tem o Deep Blue, o Copaíba e o óleo de coco. E assim fica muito prático para eu usar aqui na cervical. O creme, que é o Deep Blue Hub, a gente usa mais nas costas e nos joelhos, porque são áreas um pouco maiores, né? Então fica mais fácil utilizar com o creme. Podemos fazer massagens à noite. Gente, isso aqui, fazer uma massagem de noite antes de dormir, é tudo de bom, tá? Outra dica aqui para usar o Deep Blue é depois de fazer exercício. Às vezes a gente puxa um pouquinho a mais no exercício e para não ficar com aquela sensação de dolorida, né, na musculatura, a gente pode estar usando o Deep Blue nessa musculatura que a gente exigiu um pouquinho mais. O Copaíba, gente, é um óleo bem interessante, tá? Eu uso ele para essas questões de dores, mas ele é um óleo muito completo. Ele é muito versátil. Ele é anti-inflamatório. O Copaíba pode e deve ser ingerido também. E ele ajuda muito o sistema imunológico no sentido das pessoas que têm doenças autoimunes. Então, ele ajuda a equilibrar o sistema imunológico. Então, quem tem lúpus, quem tem psoríase, quem tem doenças relacionadas ao sistema imunológico pode estar fazendo uso do Copaíba. E tem esse efeito bem interessante. E, por fim, gente, fadiga mental, né? E ajudar no foco, na atenção, na concentração. Então, aqui eu também faço um exercício, que eu vou ensinar agora para vocês, junto com a inalação dos óleos. Quais são os óleos que eu gosto de usar na hora que eu vou estudar? Eu ainda faço cursos, e como docente, né, eu tenho que estar sempre me atualizando, então tem momentos do dia que a gente precisa, né, conseguir sentar e, de fato, fazer o que tem que ser feito. Para isso, eu gosto bastante do Cedarwood no difusor. Gosto também do basil, que é o manjericão, e do rosemary, que é o alecrim. Gente, o basil e o alecrim eu vou alternando. Um dia eu uso um, outro dia eu uso o outro. Os dois são maravilhosos, mas o alecrim, ele tem uma capacidade de nos fazer mais falantes. Então, quando eu vou dar aula, eu também gosto de inalar o alecrim. Já quando eu tenho que me concentrar e ficar quietinha, eu estou aprendendo uma coisa nova, diferente, eu gosto de usar também o manjericão. E como é que eu faço antes? Eu preparo, então, no difusor, eu sempre coloco o cedarwood e manjericão ou alecrim. E antes de começar a estudar ou a aula, eu faço um exercício de concentração. Então, tem várias técnicas de concentração que eu uso, mas uma que eu acho simples de passar para vocês hoje é a seguinte: a gente fecha os olhos e tenta ouvir o barulho mais longe que tiver. Então, eu tento ouvir fora da minha casa o barulho que está lá na rua, um carro que está passando bem longe, eu tento ouvir o barulho mais distante. Depois, eu vou trazendo
a minha audição para mais perto. Aí eu tento ouvir alguma coisa que está mais próxima à minha janela. Depois eu tento ouvir um barulho dentro do ambiente onde eu estou, dentro do quarto ou da sala, do ambiente onde eu estou. E depois eu tento ouvir os meus sons internos. Esse exercício, gente, ele leva 2, 3 minutos, tá? Porque a gente primeiro se concentra em ouvir somente um barulho longe, depois vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando. E com isso, junto da inalação do óleo essencial, gente, ajuda muito no foco. A gente faz assim, ó, se concentra mesmo. Porque às vezes a gente procrastina muito, né? A gente inicia várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada. Então, às vezes, a gente precisa de um exercício assim e de um óleo que nos ajude a focar para, de fato, a gente fazer bem aquela tarefa, né? E uma vez feito, está feito e pronto. Então, eu inalo, fecho os olhos, faço o exercício, inalo de novo. E aí eu estou pronta. Bom, gente, na doTERRA, nós temos algumas oportunidades. E uma grande oportunidade é de mudar vidas, né? E primeiro a gente pode mudar a nossa vida e a vida daquelas pessoas que estão mais perto, através de um autocuidado e do cuidado das pessoas da nossa família, né? Cuidados conscientes, através do uso dos óleos essenciais. Então aqui a gente diz que é o viver com bem-estar. Estamos mudando vidas, nem que seja nossa. Mas a doTERRA também nos dá outras oportunidades. Ela também nos permite que a gente mude a vida de outras pessoas, através do compartilhamento das informações, daquilo que a gente sente, dos nossos depoimentos, daquilo que nós já experimentamos. Então, aqui a gente pode estar ajudando família, amigos e outras pessoas, né? Então, a doTERRA nos convida a compartilhar, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. A doTERRA também nos permite, gente, a construir uma renda que cause impacto na nossa vida. Então, para quem desejar, a doTERRA também possibilita ter uma renda de longo prazo através de um negócio de rede de multinível, né? Sendo, então, consultora da doTERRA, que eu também sou. Por fim, gente, sempre que nós estivermos em cada um dos 3 primeiros passos, nós vamos estar também ajudando a mudar o mundo. Como o vídeo lá inicial mostrou para vocês, a doTERRA, ela tem um sistema de coimpacto. É uma campanha de coimpacto. Então, em cada lugar onde ela vai fazer a extração dos óleos, ela, antes de mais nada, ela observa, ela conversa com a comunidade local, identifica os pontos que essa comunidade precisa, quais são as necessidades dessa comunidade e de que forma que eles podem auxiliar essa comunidade. Então, eu estou usando aqui a frase da Emily: cada vez que você compra um frasco de óleos essenciais doTERRA, você está mudando a vida de alguém. E isso é fato, porque cada vez que nós estamos, então, utilizando os óleos essenciais, estamos mudando a nossa vida e, ao mesmo tempo, nós também estamos ajudando a mudar a vida de pessoas bem distantes da gente, mas que precisam, né, de cuidado. E para participar disso tudo, gente, existe a possibilidade de comprarmos, então, os óleos essenciais com 25% de desconto, fazendo o cadastro na doTERRA. Para fazer o cadastro, se adquire um kit. O primeiro kit que eu vou mostrar para vocês é um kit super completo, é o kit profissional. Ele vem aqui com suplementos alimentares, ele vem com óleo de coco, vem com diversos óleos essenciais que vão atender a muitas necessidades diferentes. Vem com Deep Blue Hub, vem com pasta de dente, creme corporal, shampoo, condicionador e o difusor. O valor dele, se fosse comprado fora do kit, individualmente cada produto, seria mais de R$4.000. Mas no kit ele é 2.990 ou 3 parcelas de 997. Uma outra possibilidade é um kit que a gente chama de essencial para o lar. Esse kit tem 11 óleos de 15 ml, o Deep Blue Hub e o difusor. Esses 11 óleos, gente, são os óleos mais usados no dia a dia. A doTERRA, ela reuniu aqui aqueles óleos mais frequentes, com uso mais frequente,
e óleos que são versáteis. Então, eu confesso para vocês que quando eu comprei esse kit, eu não imaginei que fosse usar todos, e eu uso todos eles. Porque aqui, inclusive, vários deles eu citei, né? O lavanda, o lemo, o peppermint, o melaleuca, gente, é um óleo excelente para fungo, mas também para cicatrização. Aqui tem o olíbano, o brife, o zengeste, o onguarde, o balance, o copaíba e o tangerine. Esse kit, o valor dele é R$ 1.495 ou 3 parcelas de R$ 498. O próximo kit que eu vou mostrar é o kit Living Brasil. Ele tem 12 óleos, sendo que aqui o Deep Blue vem no formato de óleo. Então, são 12 óleos de 5 ml. E são os mesmos óleos que eu mostrei anteriormente. A diferença é que aqui, ao invés de vir o Deep Blue Hub, que é o da pomada, esse aqui, vem o Deep Blue em gotas. O valor dele no cadastro é R$ 690 ou 3 vezes de R$ 230. Uma outra possibilidade ainda é o Aroma Touch, o kit do Aroma Touch. Nesse kit, nós temos 8 óleos essenciais e o óleo de coco, mais o difusor. Aqui são óleos essenciais, principalmente mais voltados, inclusive, a se fazer uma massagem, porque o Aroma Touch, ele é uma técnica, né, de massagem de relaxamento. Então, aqui tem o Deep Blue, ele vai ter o Balance, vai ter o Lavanda, ele tem os óleos que são mais voltados, então, para uma massagem relaxante, para um momento mais relaxante do dia. O valor dele é R$ 843, ou 3 vezes de R$ 281. E, gente, quem se cadastra pode entrar para o programa de fidelidade. Então, a doTERRA, na verdade, ela nos oferece várias formas de bônus, né? Várias formas de ganho. Além da gente se cadastrar e poder comprar para utilizar os óleos essenciais com 25% de desconto, eu posso também fazer compras mensais, participando do programa de fidelidade, e com isso, gente, eu vou acumulando pontos. Eu coloquei aqui as florzinhas porque os pontos vão aumentando à medida que a gente vai permanecendo nesse programa de fidelidade. Então, nos 3 primeiros meses, a gente ganha 10% dos pontos que a gente comprar de volta em retirada de produtos. Depois, do 4º ao 6º mês, passa para 15%. Depois para 20%, 25%, até chegar em 30%. Ou seja, quando eu compro um produto, eu recebo 30% desse produto de volta, em retiradas por outros produtos no sistema. Além disso, gente, se nós fizermos uma compra até o dia 15 do mês de 125 pontos, nós ainda ganhamos o produto do mês grátis. Então, todos os meses tem um óleo essencial diferente como produto do mês. E fazendo, então, essa compra até o dia 15, a gente ganha esse óleo gratuitamente. E, por fim, gente, quero deixar aqui a mensagem de que o cuidado é a personificação do amor, né? Então, quando a gente cuida de alguém, é porque a gente está também oferecendo o nosso carinho, o nosso amor a essa pessoa. Quando a gente cuida da gente, a gente está fazendo a mesma coisa. Estamos nos oferecendo carinho e amor. Então, cuidem-se, cuidem dos outros e vamos espalhar amor. Agora, eu fico à disposição de vocês para perguntas, questões. Marumi, querida. Tudo bem, Débora? Aí eu Tudo. quero